Olá, queridos, olá, queridas. De maneira geral, que no Ocidente as pessoas entendem yoga como um conjunto de posturas ou de exercícios físicos que, se forem bem realizados, vão trazer bem-estar no corpo, bem-estar na mente. Isso é verdade, mas isso é só uma fração do yoga, é um pequeno pedaço. Yoga é muito mais do que isso. Este yoga dos exercícios, dos asanas, das posturas, se chama Hatha Yoga, uma escola do yoga, uma das muitas escolas que nós encontramos na tradição védica, na tradição oriental ali dos Vedas. Temos também, por exemplo, o Karma Yoga. O Karma Yoga vai propor o seguinte, que o devoto, o yogi e yogini, não apenas evite o mal, é preciso fazer todo o bem que estiver ao alcance. E no Karma Yoga também existe uma questão fundamental, que é a não expectativa. Então nós sabemos que devemos semear todo o bem, mas a colheita vai depender de muitas variáveis. Então nós não nos apegamos aos resultados. Existe também o Mantra Yoga, que vai propor que a pessoa repita determinados sons, que são os mantras, com palavras espirituais que promovem profunda concentração. Bhakti Yoga, uma outra escola da devoção, da adoração. É preciso adorar o Criador em tudo que há, em tudo que é, tudo que existe dentro e fora de nós. Jnana Yoga seria yoga da sabedoria, do conhecimento. É preciso também saber discernir entre o certo e o errado. Enfim, um outro sábio do século II a.C., que se chamava Patanjali, ele vai fazer então um resumo de todas essas escolas. Ele propõe o Raja Yoga, trazendo a essência de todas elas. O Raja Yoga, a escola régia, ou ainda pode ser conhecido como supremo do yoga, né? Patanjali vai dizer que essa proposta possui 8 braços. Então, veja, não são 8 passos porque não são sequenciais, né? Não, primeiro faz uma coisa, depois outra. Não, ele diz que é tudo ao mesmo tempo. É uma vivência dos 8 braços para que se atinja o grande objetivo do yoga, que é a união com o sagrado. Então, yoga é um caminho e também um fim. E dos 8 braços, o primeiro deles, yamas, são as regras, aquilo que a pessoa não deve fazer. Niyamas é o que deve ser feito no mundo. São 5 yamas e 5 niyamas. Propõe também o pranayama, que é a técnica respiratória. Prana quer dizer fluido vital ou respiração. Yama é controle. Então, o controle da respiração também traz uma nova energia, ajuda na concentração. Pranayama é um caminho, depois, para chegar no Pratyahara. Pratyahara, já estamos falando aqui de controle da mente, dos pensamentos. Pratyahara, Dharana, Dhyana, seria concentração mais aprofundada, meditação em si, e Samadhi, que é o estado de fusão, estado de união, autorrealização, êxtase, esse é o Samadhi. Então, percebam, muito mais, né? O yoga é muito maior do que a questão ligada ao corpo, que é o que mais se difundiu aqui no Ocidente. E também existem muitas semelhanças entre o caminho do yoga e algumas propostas, né, de outras tradições, muito mais ligadas, sim, é verdade, ao Pratyahara, ao Dharana e ao Dhyana em si, mas também aos yamas e os niyamas, tanto que no Antigo Testamento nós temos os 10 mandamentos e 5 desses mandamentos são negação e os outros 5 são aquilo que deve ser feito no mundo, mais uma das semelhanças. Mas o que eu quero destacar aqui hoje, neste livro, que é a Yoga do Bhagavad Gita, foi escrito por Paramahansa Yogananda, lá no final do capítulo 4, tem uma proposta que eu achei muito interessante, também por sua semelhança com Santo Agostinho, por sua semelhança com a oração pela paz, que foi atribuída a Francisco de Assis. Yogananda diz que todas as pessoas, aspirantes espirituais, né, yogis, na condição de devotos, deveriam todas as noites, antes de dormir, perguntar à intuição se foram as suas faculdades espirituais
ou as tentações das suas inclinações físicas, ou do ego, que venceram as batalhas do dia. Então, o que venceu? Os bons ou os maus hábitos? A temperança ou a gula? O autocontrole ou a sensualidade? O desejo honesto de ter um dinheiro necessário ou a ambição desordenada pelo ouro? A capacidade de perdoar ou a ira? A alegria ou a aflição? A benevolência ou a crueldade? O altruísmo ou o egoísmo? A bravura ou a covardia? A confiança ou o temor? A fé ou a dúvida? A humildade ou o orgulho? Enfim, o desejo de comungar com Deus ou a urgência inquieta das atividades mundanas? Podemos perceber as semelhanças nos caminhos. Podemos perceber as semelhanças nos objetivos. Podemos perceber que existe muito mais aquilo que nos aproxima enquanto humanos do que aquilo que nos afasta. E isso é muito bom. Que nessa semana possamos buscar exatamente esses caminhos. O caminho da aproximação, o caminho do bem, o caminho do equilíbrio. Seja lá qual for a nossa religião ou até a não religião. Um abraço e até breve.